que aqui estão, muito obrigado pela presença e hoje estamos aqui por um momento muito especial. E é um momento que eu estou a começar esta introdução. Eu que já não sou o perito nas apresentações protocolares, de maneira nenhuma, eu furo o protocolo todas as vezes que falo. Portanto, mas cumprimento a todos igualmente. Muito especialmente aqueles que vêm fazer a conversa, mas também o nosso Presidente da Câmara, que dignifica muito este evento com a sua presença. Hoje vai-se falar de Padre Coelho, do homem Manuel Coelho de Sousa. E isso é importante demais para a vida de São Sebastião. O Padre Coelho vai ser falado ou em algumas das suas várias vertentes, por pessoas que o conheceram e que viveram com ele. Vamos falar do homem de fé, do Padre Coelho de Sousa, por quem conhece bem tanto a fé como ser padre, como o Padre Coelho de Sousa. Vamos falar do professor Coelho de Sousa, por quem o conheceu como professor. Vamos falar do pintor Coelho de Sousa, por quem sabe o que é pintar Coelho de Sousa. Vamos falar do escritor Coelho de Sousa, um emérito escritor terceirense e que conheceu também o Padre Coelho de Sousa. Vamos falar do jornalista, do homem da comunicação social, Padre Coelho de Sousa, por quem sabe perfeitamente como é o mundo do jornalismo. E finalmente vamos também falar do Padre Coelho de Sousa como um homem da Vila de São Sebastião, que marcou a vida de São Sebastião e ainda, de certo modo, continua a marcar, por quem viveu e conviveu muito com o Padre Coelho de Sousa. Portanto, eu gostava muito que isto fosse uma conversa informal, mas cheia da substância que o Padre Coelho sempre teve. Por isso, se assim entendessem, podem, à medida que eu falarem, falem com a formalidade desejada. Mas se conseguirem manter isto informal, peço ao que isto é uma conversa. Se vocês chegam, depois as cadeirinhas da frente, quando se vier sentar para cima, alguns vão ficar bem vazios, não tenham medo de sentar lá para a frente, porque isto é uma conversa que estamos todos a ter. A ideia é conhecer o Padre Coelho nas suas várias vertentes. Quem vai moderar esta conversa vai ser ali o Dr. Dionísio de Sousa, que obviamente conheceu o Padre Coelho de Sousa e tem sangue de Padre Coelho de Sousa também. Bom, é isso. Sou Luís. Portanto, tem barulho ou todos? Não. E é ali que eu quero ver. Sou Luís. Portanto, aproveita, porque isto é Padre Coelho. E Padre Coelho é muito importante. Só quero chamar a atenção que hoje na Junta de Freguesia inaugurou-se uma exposição que vai estar lá durante esta semana, também sobre o Padre Coelho de Sousa, que mostra muito das várias facetas dele e que, modéstia à parte, e sendo que modéstia é só por ser Presidente da Junta, porque não fui eu que fiz a exposição, mas está muito bem feita, há uma coisa linda de se ver. Aproveito para passar pela entrada da Junta, vale bem a pena. E agora, dou a palavra ao Dr. Dionísio. Isto como não é muito grande, acho que a gente se calhar safa-se sem precisar de microfone. Não necessitar, é só isso. O engano deu a definição
posição, o que é que eu devia fazer como moderador? E eu vou tentar estabelecer os meus próprios limites, não tenho outro remédio. E vou começar por dizer alguma coisa que eu devo ao Coelho de Sousa, e tenho a certeza que nenhum deles deve. E é uma coisa que se nos cola à pele, que é o nome. O nome. Eu imagino como é que me fui chamado Dionísio. Imagina a tia Paulinho, o José de Sousa de Melo, meu pai, não estava lá, nem o avô teve com essas preocupações, como o Coelho de Sousa, qualquer um se viu, mas a tia Paulinho tinha um certo e deve ter ido bichanar ao Coelho. Coelho, eu não sei, o meu filho, não sei, gostaria de um nome que não fosse bem assim. O Zé, o Manel e o Francisco. Mas isto está na cara. Não é dia 9 de outubro. São Dionísio e o Agita. E aconteceu. Bem pronto. E eu fiquei Dionísio. O que trouxe imensos problemas. Primeiro, às pessoas, o quê? Não, Dionísio não era nome. Não, era José Dionísio. Fui durante uns tempos José Dionísio, as pessoas puxavam uma bengala para dizerem Dionísio. Era o José Dionísio, e fiquei José Dionísio. E depois tinha outro problema. À minha volta, um gajo era para as pessoas crescidas, e era o Timanel, o José e o Francisco. E quando chegar a mim, quando eu tiver, o que é que eles vão me tratar? Dionísio, não dá. Esses filhos todos guinchados, isso não dá. E o que depois, há pouco tempo, é que me incomodou, é que quem deve ter dito, eu suponho, minha mãe nunca me disse, teve essa conversa, eu imagino, sim, atendendo às características, enfim, do meu pai e de minha mãe, que teria pedido ao Coelho de Sousa. Mas o Coelho de Sousa sabia que isso era um nome difícil. Há poucos dias é que eu vi a colaboração do Coelho de Sousa num jornal que se publicou aqui nos anos 90 na Vila, o Porto Alegre, e ele escrevia os santos do mês. Uns anos, dois, às vezes mais, que era na página daquela página da comunidade, a colaboração do Coelho de Sousa. Mas houve um dia que ele resolveu falar de nomes de santos muito estranhos aos nossos ouvidos. Vejam só: Acácio, Adalberto, Árabe, Agapito, Alda, Amador, Amasa, Anacleta, etc., Caica, Silva, Catarina de Sena, Dídimo, Dionísio do Norte, etc. O Coelho de Sousa sabia que Dionísio era um nome que não entrava assim no ouvido. E pronto. E colou-me esse nome à pele. E pronto. Eu hoje não tenho nenhum complexo com o Dionísio. E quando chegou a altura de me tratarem por ti, Dionísio, já ninguém tratava por ti. Ninguém. Não estive por ti. Era o tocar lá, pronto, acabou-se. Mas houve depois uma outra situação. É que nos tempos de seminário as pessoas falavam: olha o coelhinho, olha o coelhinho. E olha o coelhinho. É numa idade em que o pai não quer ser o duplo de ninguém, quer marcar a sua posição, e eu dizia: olha lá, acaba com essa conversa do coelhinho, porque o coelho não é o meu pai, o coelho é o meu tio. O meu pai é já de Melo, e quando eu azedava mesmo, eu dizia: pois, vocês hoje dizem, olha, o sobrinho de Coelho de Sousa, mas um dia vão dizer o padrinho do Dionísio. Nunca aconteceu isso, que eu saiba. Desculpa lá, eu ia ficando aqui numa figura complexa. Talvez estar a descolar. Espera aí. Mas pronto, de qualquer maneira, colou-se à pele. E fiquei. E há uma coisa, eu estou a dizer que não sei o que é ser
moderador, eu não vou falar do Coelho de Sousa, não vou contar mais histórias do Coelho de Sousa, só vou garantir a vocês, às poucas pessoas cristãos, que sejam bem-vindas, e serão lembradas as que não estão cá. E sei que vocês serão mensageiros daquilo que essas 6 pessoas vão dizer do Coelho de Sousa, porque eu conheço todas elas o suficiente para saber que eles são capazes de usar algumas das facetas do Coelho de Sousa que o Sr. Presidente Guilherme já falou. Isso porque ninguém consegue, com uma conversa dessas, abranger o Coelho de Sousa completo, na sua complexidade. Porque eu dei-me ao trabalho de procurar saber quais os títulos que o Coelho de Sousa tinha e cada um de nós costuma ter, para ser definido, 2, 3 títulos, 4, até 5. O Coelho tem 16 títulos, eu não vou dizê-los aqui. Então, mas se forem bem desmultiplicados, dá 22 ou 23 que só. Como homem de teatro, ele era dramaturgo, ele era ensaiador, ele era encenador, ele fazia os cenários, ele era aderecista, tudo isso somado dá 20 e tal títulos. Portanto, essas pessoas que aqui estão, e conheço-os, elas, embora de forma diferente, alguns têm um nível de conhecimento, alguns casos na sua interação que é necessário com conhecimento pleno para que Sandra, Alma Oliveira, etc. Distingam bem aquelas 3 pessoas que nós somos todos juntamente. Aquilo que nós julgamos ser, aquilo que os outros julgam que nós somos e aquilo que nós efetivamente somos. Mas, em alguns casos, eu peço distinção de certeza em relação ao conhecimento que eu tenho destas pessoas e permite-me garantir que eles vos darão uma imagem da multifacetada, da complexíssima figura e personagem, e imensos personagens que foi o Coelho de Sousa, porque é difícil uma pessoa só ser a enciclopédia da A a Z do Coelho de Sousa, mas todos eles vão dar, de certeza, uma dessas imagens. E agora, eu calmo, já disse mais. Eu como moderador, reservo-me o direito de, no fim, se não ficar satisfeito com uma surpresa que vocês façam o Coelho de Sousa, de ler 2 poemas, 3 poemas. E agora, eu sou apenas um mestre para fazer rodar a conversa. Nem sequer tenho direito de dizer, começa lá tudo, começa quem é que vai começar, não sei. Pode ser por aí? Pode ser, Armando. Muito obrigado, Presidente, autoridades, caros amigos, caras amigas. Muito obrigado pelo convite por estar aqui para falar do Padre Coelho de Sousa na sua versão de jornalista. Isso diz-me muito, foi muito importante na minha vida. Eu vou começar por vos contar uma pequena história que prova que o Padre Coelho de Sousa, como qualquer ser humano, era falível. Um dia estava eu lá numa aula, ele disse para eu ficar lá para o fim, eu fiquei, ele veio ter comigo e disse assim: bom, tu escreves muito bem, vais dar um bom jornalista e vais trabalhar para a União. Só se engana a terceira. Isso prova que ele é falível. Mas, entretanto, eu vim hoje de calças de gangue e de t-shirt com a razão também. Eu fui muito amigo de Padre Coelho. Vejo pela razão contrária, aqui vem com casaco. E sempre dei um desgosto ao Padre Coelho. Ele só dizia em privado que ele era pessoa de ofender os outros. Que era que eu devia escolher a roupa certa para as ocasiões. O problema é que eu andava sempre de calças de gangue e t-shirt e bem mais estradas às vezes que era. Portanto, ele lá me ia aconselhando e tal, mas até hoje, aos 62 anos, a coisa não foi lá. E eu continuo de calças de gangue e de t-shirt, para desgosto do Padre Coelho de Sousa, que está a ver-nos em alguns sítios. Bom, vamos falar de jornalismo. Há
há uma escola de jornalismo na União que está ligada ao Padre Coelho de Sousa e ao Padre Barcelos Mendes. São duas pessoas às quais nunca prestámos ainda as devidas homenagens. O Padre Coelho de Sousa tinha lá gente à volta dele, Paulo Barcelos, que ali está, que aliás também parei o Padre Coelho de Sousa, o Luciano Barcelos, eu e o Francisco Coelho. Basicamente, estes quatro fomos passando por lá. O bando de esquadra. O bando de esquadra. E o Padre Coelho de Sousa fez várias vezes, eu às vezes me excedi-me, ele fez várias vezes questão de me ensinar coisas que eu trouxe até hoje. Uma delas, o que não cola muito com o Padre Coelho, que era um pouco vaidoso, gostava sempre de andar bem vestido e tal, bem arranjado e tal, mas uma delas era que o jornalista não era a notícia. O jornalista não é a notícia. Isto deixa-me absolutamente arrepiado com o que eu vejo para aí nas televisões e tal. Os jornalistas a pavilhar, as jornalistas a pavilhar, assim, uma autêntica festa. O jornalista não é a notícia. Também me explicou que pode haver da nossa parte uma grande tentação para comentar as coisas. Ele teve sempre a sua coluna, então. Mas que a notícia era uma coisa e o comentário era outra coisa. Por isso é que hoje, no Diário Solano, onde eu sou chefe de redação, há um esquema, que é o esquema 12, que tem uma parte para fazer uma notícia, daquelas notícias que nos chateiam e que apetece efetivamente chamar os bois pelos seus nomes, e tem lá um espaço, duas colunas, para fazer um comentário, com o nome de comentário. O que é que se procura? Procura-se na notícia, e este é o modelo que o Padre Coelho de Sousa me ensinou, procura-se na notícia estar dentro dos factos, dentro da pluralidade das coisas, e apetece-me chamar os nomes a alguém, porque às vezes sei que aquela notícia é completamente falsa, às vezes sei que eles estão todos a mentir, enfim, às vezes sei uma série de coisas, mas eu respeito aquilo que consigo apurar. E de duas uma, ou não publico, e é isto que eu transmito também aos meus estagiários, ou não publico, que às vezes é complicado, ou então publicando, ou lá, no tal comentário, a gente diz, olha, meus amigos, tenham cuidado porque está aqui, que isto não é bem assim. Mas isso é em comentário. Em comentário tem que estar bem descrito, bem identificado, para não haver confusão. Aliás, hoje em dia, um dos grandes problemas do jornalismo é precisamente o comentário. Ou seja, hoje em dia, sobretudo nas televisões, porque é preciso encher entulho, encher espaço, a gente já não sabe onde é que está, o cidadão comum já não sabe onde é que está a notícia, onde é que está o comentário, qual comentário é a notícia, qual da notícia é o comentário, enfim, foi uma confusão que até não podemos. Isto faz parte das desgraças do dia de hoje, do presente. A gente já não sabe, efetivamente, o que é a verdade. Sendo que a verdade, preciso cuidar com a verdade, está numa construção racional, não é verdade caída do céu. Essas é que fazem a verdade do jornalismo é uma construção racional. Há muitas coisas que eu trouxe até hoje, que eram do Padre Coelho de Sousa. Uma delas, vou-lhe chamar causas, e causas sociais. O Padre Coelho era muito preocupado com as coisas que aconteciam às pessoas e incentivava que se fizesse jornalismo sobre isso e que se levasse as coisas às últimas consequências. Levasse as coisas às últimas consequências. Para que se resolvessem os problemas. Porque senão andamos a fazer o quê? Senão, como às vezes digo aos meus estagiários, se tu não levares as coisas às últimas consequências, ninguém tem medo de ti. E o problema é que é preciso ter medo desta sociedade. Porque chegamos a um ponto que se não houver medo, não há resolução de problemas. Vou-vos dar um caso concreto que foi precisamente inspirado no Padre Coelho de Sousa, e que eu passei isto a uma colega minha, que foi minha estagiária, e depois colega minha, e que nos custou bastante fazer, mas fizemos e resolvemos o problema. Era isso, a existência do Padre Coelho de Sousa família. Durante 3 anos e meio aqui perto, uma senhora viveu num isqueiro de porcos. Num isqueiro de porcos. E viveu num isqueiro de porcos porquê? Porque achavam, quem lhe direi, que a senhora não queria ser ajudada.
Isto não existe. Não queria ser ajudado. Estava sinalizada, portanto tinha um meteiro na testa. Estava sinalizada, vivia num isqueiro de porcos e ninguém queria saber do assunto. Bom, eu pensei, o que me ensinaram foi a resolver problemas. Foi efetivamente a resolver problemas. O padre Baixalos Mendes também gostava que se resolvessem problemas. E fomos para o terreno. Uma colega minha, fomos para o terreno, fomos falar com a senhora. Era mentira. A senhora não podia ver, era assistentes sociais. Chamava-lhes nomes que eu não posso repetir aqui. Mas queria ser ajudada, obviamente. Eu, na altura, ainda fumava. Percebi que ela fumava muito. No dia seguinte, apareci lá com uma carteira de Marlboro Light, que passa publicidade. Vamos para lá a falar, com mais umas cervejinhas e tal. Resultado desta história. Uma cartinha não, um boletim ao Presidente do Governo para saber disto na altura. Resolve-se o problema da senhora numa semana. Ou seja, 3 anos e meio no isqueiro de porcos, numa semana já tinha uma casinha ali num bairro. Até porque foi manchete diariamente. Uma manchete diariamente. Precisamente, era como o Padre Pedro Sousa nos aconselhava a fazer. O jornalismo tem que ser consequente. Isto é apenas um exemplo do que o Padre Pedro Sousa deixou como escola. Jornalismo consequente. O Padre Pedro Sousa era muito respeitado. Por exemplo, pelo Mota Amaral. Mota Amaral, quando vinha a Teixeira, ia à União, Paulo deve se lembrar dele, ia à União e passava horas com o Padre Coelho de Sousa, certamente a ver se o influenciava. Mas o Padre Coelho de Sousa era muito correto nos seus editoriais e umas notas que eu não me lembro do nome das notas do Padre Coelho. Não me lembro disto. Uma coisa assim. Portanto, ele era respeitado pelos políticos, era respeitado pelas pessoas, inclusive da economia, e as pessoas notáveis de cá. Havia 2 pessoas nos Açores que marcam um tempo. Uma delas eu nunca gostei dela, não sei no fim da vida, que era o Sr. Gustavo Moura, na Oceano Oriental. Porquê? Porque ele defendia, obviamente, os interesses de São Miguel, esta dicotomia muito chata. E o Padre Coelho defendia os interesses da Teixeira e ensinou-nos a defender os interesses da Teixeira, porque se nós não defendemos os interesses da nossa ilha, ninguém nos defende, era o que eu dizia, e era isso que nós queríamos. Bom, há um jornalismo antes e um jornalismo depois de um determinado período da União, a que o Padre Coelho está ligado. Há uma escola na União, nitidamente uma escola na União. Estão aqui 2 pessoas que saíram dessa escola, outros poderiam estar aqui. É uma escola onde se passa de um determinado tipo de jornalismo, que era o jornalismo do Estado Novo, depois o jornalismo muito apologético da autonomia, para um jornalismo mais de notícias, de entrevistas, da questão social. E o Padre Coelho está ligado a esse tipo de jornalismo. Está ligado a essa mudança, tal e qual como, aliás, como referi há pouco, o Padre Baixalos Mendes, é uma enorme escola. É por isso que uma das grandes homenagens que se podia prestar a essas 2 pessoas era a União voltar a ocupar o seu lugar, porque eu nunca percebi porque é que o jornal do Padre Coelho acabou, nunca percebi porque é que a Igreja achou que não precisava de um órgão de provisão social daqueles não para dizer missa, mas para ter um cunho católico na projeção da informação, do comentário, etc. Nunca percebi isso. Acho que foi um desrespeito por grandes nomes passaram por ali, com o Coelho de Sousa à cabeça, no meu tempo, pode ter vivido antes, mas eu não os conheci. Assisti a essa passagem do jornalismo antigo, jornalismo da opinião, para o jornalismo o jornalismo de notícias, jornalismo de reportagem. E a melhor homenagem que eu posso prestar ao Padre Coelho de Sousa é, por exemplo, contar-vos essa história que contei há pouco da mulher do isqueiro de porcos, é contar-vos o jornalismo com cunho social que eu continuo a procurar praticar e o jornalismo consequente que eu continuo a procurar praticar. É cada vez mais difícil. Mas também, como é um dia destes de forma, para mim é igual ao mundo. Muito obrigado. Eu fui seminarista, como toda a gente sabe, foi meu professor de português e de desenho durante 3 anos. E, portanto, foi com ele que eu aprendi muita coisa, inclusive aprendi a ler, quando eu digo aprendi a ler, no sentido de interpretar o texto.
anos não é? E depois também passei a semelhar aquele período em que o Padre Coelho tinha uma grande atividade cultural lá dentro, sobretudo a nível de teatro, onde se faziam, por exemplo, um espetáculo mais ou menos por ano, que era complementava, havia excursões a nível de ilha inteira para ver aquele espetáculo. Os espetáculos que o Padre Coelho preparava e ensinava, uma parte grande da escrita de Carol, outra parte nem tanto, mas ele tinha uma coisa interessantíssima, que era que a gente hoje diria dar a volta ao texto, quer dizer, ele já aplicava naqueles textos uma grande modernidade, não só de representação, como também de encenação e de cenografia. Isso, para mim, foi extremamente importante e eu, aos 16 anos, fiz a minha primeira estreia teatral como encenador e autor de uma peça de teatro chamada A Arte do Pedir, que era uma coisa assim meio macabra, mas feita ainda por cima de seminário, com 3 atores, e quem defendiu de uma grande tareia intelectual foi o Padre Coelho. Senão, eu ainda hoje estaria cheio de manobras na igreja, então hoje posso deixar de fazer teatro. Mais tarde, eu volto-me a defender também numa outra peça de teatro chamada A Macaco Inicial. E, portanto, como eu tive sempre essa relação muito próxima, mesmo muito próxima, porque quando saí de seminário fui fazer o serviço militar e quando vim do serviço militar, o Padre Coelho estava muito ligado à minha área. E depois estive lá com ele que começa o quarto crescente e é com ele que eu escrevo, com ele não, no tempo dele, que eu escrevo a Missa Terra Lavrada, que foi proibida pelo Sr. Bispo, de ser cantada nas igrejas, e a dita missa acabou por dar uma peça de teatro. E ao fazer a peça, e depois já vai feita com o Sr. Bispo, e disse ao Sr. Bispo: tenha paciência, mas esta missa tem que ser cantada também nas igrejas, porque ela não diz nada que não possa dizer, antes pelo contrário. E de facto a coisa, o Sr. Bispo levantou a dita proibição. Mas o Padre Coelho, quando foi na estreia dessa peça, quis-me fazer uma entrevista. E uma das perguntas que ele me fez foi: não gostarias de ser padre? Disse ele: agora não. E portanto, a coisa ficou assim. Mas é também como Padre Coelho, que a gente escreve nos textos mais atrevidos que se fez em Angra, que foi o Alto da Justiça, ali logo a seguir ao sismo, em que estava O Alto da Justiça, o Alto da Justiça, que era uma parte de Francisco Ventura, que era um poeta popular ali no Alentejo, e a outra parte a gente acrescentou. E acrescentámos em função do que tinha sido o sismo e as medidas que o lugar estava a implementar para resolver os problemas do sismo e dos empréstimos de dinheiro. Isso deu assim, um bocado de barulho, porque a peça, a gente tinha mais medo das pessoas, porque tínhamos medo dos atores. Porque eu lembro de uma vez que foi uma caminhonete aqui, não sei se foi o Sr. Padre Coelho que arranjou, foi uma caminhonete ver a peça, uma caminhonete a carreira cheia de gente ver a peça do Teatro Inglês, e deram-se 8 espetáculos no teatro a cair aos bocados, em Angra, com essa peça. E as pessoas atiravam os chapéus ao ar, os casacos, e batiam palmas, tiveram uma folia com os povos dos atores que tinham mais medo da reação das pessoas, porque tinham medo do resto. E a única coisa que ele me dizia é assim: tu nunca digas que cantei muito com isto. Diga: não, depois a gente, isto é Francisco Ventura. Não, nem eu, nem tu, a gente está muito cheio. Mas ela era uma pessoa que tinha também
também o sentido de um humor extremamente forte, exatamente a nível teatral. Não sei daqui, quando as pessoas se lembrarão de um baile dele sobre as arquinhas, e a edição das arquinhas, em que ele foi ao Raminha, grupo foi ao Raminha, para a peça para a família, não é? E ele disse assim: estás a pensar, cara, a gargalhada de Leão de Seixas. E a gargalhada de Leão de Seixas. Ai, estou gostando. Eu escrevi isto, mas não diga assim ninguém. O baile era de facto um bocado arrojado, mas talvez a gente não pode deixar de pensar que ele, por exemplo, no seminário, escreveu peças que foram emblemáticas e que marcaram a nossa própria conversação de construir e de fazer uma encenação teatral. Como, por exemplo, a guerra, como é que se chamava? Guerra de Paz, não. Angústia. A peça que foi apresentada no seminário dele, Guerra e Paz, não era. Angústia, não. Angústia. Era uma peça fabulosa em termos de modernidade, que hoje ainda nunca terá sido ultrapassada, em termos de apresentação. Uma outra coisa que ele também escreveu aqui, sobretudo aqui para a Vila São Sebastião, foi a dança de espada sobre São Sebastião. Foi também uma coisa que marcou, que era a gente querer encarnar toda uma série de outras danças de espada que apareceram mais ou menos contemporâneas na altura, e que ele fazia aquelas coisas e quase que se escondia delas. Era uma coisa impressionante aquele tipo de humildade. Ele mais facilmente era capaz de, como foi duas ou três vezes, defender ninguém, de dar a cara a defender uma outra pessoa que caía na desgraça. Era como se tinha graça. E, portanto, ele para isso foi de facto extraordinário. Tenho esse aprendizado todo com ele. Ele era uma pessoa com uma grande criatividade intelectual. Não só a nível de teatro, mas também a nível de poesia, a nível de escrita, a nível de tudo quanto lhe apetecesse fazer. Ele era um homem que era capaz de fazer uma decoração de uma sala, numa igreja, como ninguém era capaz de fazer. E a gente tinha sempre a oportunidade de aprender essas coisas com ele. Ele também não se escondia disso. Mas era verdade, por exemplo, nos altares havia uma senhora das dores que ela que a vestia. Aquela senhora das dores, na procissão de passos, nunca ia com o manto da mesma maneira. O manto tinha sempre um tratamento muito especial no corpo daquela Nossa Senhora. E isso era uma forma de... Eu, pelo menos, ficava arregalado a olhar para aquilo, porque nem eu, porque a gente ficava na nossa domingo, era ao lado, e essa cortadinha para a mesma roupa. Mas também a posição da e, portanto, eu tenho esta experiência fabulosa e aprendi muito com ela, sem dúvida nenhuma. Aprendi muito com ela no nível de teatro. Fizemos muitas coisas juntos. Este também do paciente, do quarto passando para cenários que fizemos para aniversários do Rato do Anjo, fazia sempre um grande espetáculo. Quando era no aniversário do Rato do Anjo, fizemos muita coisa juntos. E, portanto, se eu disser isto assim, ainda hoje sinto saudades dele. E sinto a falta dele. Espero que vocês não tenham a memória do que é você. E os restantes ilustres colegas de painel, bem como todos os presentes. Eu tive a sorte
ser a aluna do Padre Pedro Sousa. Tive uma sorte fabulosa porque fez diferença na minha vida, como deve ter feito a diferença na vida de várias gerações de alunos. Nós somos quem somos devido à nossa genética, ao ensinamento dos nossos pais, naturalmente a educação, e depois somos também fruto dos que nos rodeiam, dos que enriquecem a nossa vida e desde logo dos nossos professores. E não é por acaso que eu sigo letras e devo claramente a 3 professores. A poetisa Maria do Céu, que foi minha professora primária, ao Padre Pedro Sousa e ao Padre Tibério Franco. Devo isto a eles claramente, o amor às letras, à literatura, e aprendi muito com ele em vários aspectos. Olha, uma das coisas, eu sempre gostei de pessoas diferentes, pessoas que têm, não é que nos intrigam, que nos fazem pensar umas vezes, e ele era intrigante. A maneira como ele vestia, eu achava que tinha graça a maneira como ele vestia, estava sempre muito bem vestido. E, inclusive, estou um bocadinho chateada comigo, porque eu tinha pensado, já tinha escolhido o meu fatinho para hoje, o meu sapatinho, e disse sempre que o padre bem merece. Porque ele era muito escrupuloso com as suas roupas. E depois fiquei muito chateada quando tive tempo de ir a casa, e portanto vim com esta botinha no lugar do sapatinho, porque eu queria ter feito essa homenagem porque ele estava sempre extremamente bem vestido. Mas não era só extremamente bem vestido, eu conhecia outras pessoas que se vestiam muito bem. Era super original, muito à frente, ele era à frente de sempre, quase tudo. Eu lembro-me dele mostrar xadrez com riscas e ficava assim a olhar para ele. Disse, bem, eu a partir de não faria isso, mas como é que fica bem? E ficava bem. Todo ele era uma pessoa fora da caixa, deslumbrante. E era, entre outras coisas, um humanista, um progressista, um homem... Não era só inteligente, ele era muito perspicaz. E nós aprendíamos com ele diretamente pelo que ele dizia, e indiretamente ele dava-nos lições. Uma das coisas que eu achava sempre curioso é que eu acho que metade dos alunos nós dividimos. Havia metade que não percebia o que ele estava a fazer e achava que até estavam a faltar aquilo que devia ser as aulas, e metade nós percebia claramente que ele estava-nos a dar muito. E portanto, ele não era um professor que pegava na cartilha e era aquilo e era aquela aula seguida. Ele dava, obviamente, matéria, mas parava a meio e falávamos de outras coisas. E falávamos de outros escritores e falávamos de outras realidades. E metade dos nossos, enfim, dos meus colegas achavam que vou matar a matéria. Ele estava a dar muito mais disso, ele estava-nos a dar um mundo que muitos não davam. Mas uma das grandes lições que me deu para a vida, que eu nunca mais me hei de esquecer, como é que é possível falar tanto sem dizer nada. Eu era daquelas... não era muito estudiosa, mas gostava muito de colecionar notas. Mas depois percebo com a vida que não é tudo, não é? Mas sim, gostava... Tinha muito orgulho até daquela aula em particular. Eu fui uma professora de português, porque ele dava um incentivo certo a cada um. E era magnânimo nas coisas que fazia, mas exigente. E portanto, os alunos mais fracos, ele até dava mais nota do que eles mereciam. Como se fosse um incentivo, como se fosse algo para... Mas com os que eram melhores, ele era exigente. E era exigente à linha. Eu havia ali também um certo orgulho da gente colher a nota dele. E há um dia que nós estamos a fazer um teste e falha uma coisa, sabemos onde é que as idades vão lá. Falha um pormenor, eu queria dizer um pormenor, eu fiz o teste todo, mas faltava um pormenor que estava ali debaixo, estava abaixo da língua e eu não me lembrava. E olho para o lado e há os cábulas, todas as turmas têm os cábulas, não é? Pronto. Então os cábulas ali a copiar descaradamente, eu pensava, o professor não está no toque, não está a ver. Bem, se andava entre os dois cábulas só a copiar tudo, se calhar eu via só aqui que me faltava, eu não pensava. E quando vou tentar, já não sei o castigo, olha para o José fora, já lembro. Quando vou tentar puxar o caderno, eu só para ver o pormenor, já não sei, era uma coisa tonta, já não sei se era a data de nascimento do autor, que estávamos a estudar, era uma coisa tonta, já tinha tudo feito. E caem todas as capas ao chão, daquelas carteirinhas que eu pá! Eu, meu Deus! E ele olha para mim e ele disse-me tudo sem dizer uma única palavra. Ele olhou para mim e disse assim, menina tonta, que não precisavas fazer isso, que já tinhas o texto pronto, que estás a passar por um bem que não havia necessidade nenhuma. Ele disse tudo. Ele disse tudo e também disse tudo. Também a minha cara também.
E foi uma conversa longa, mas muito eloquente. E eu pensei, ele agora vai castigar a conclusão. E tive uma boa nota nisto, outros 2 pontinhos para eu aprender. Mas nunca mais copiei na minha vida, também vos garanto. Mas tudo o que eu aprendi com este professor, que para mim foi um mestre, vai muito para além também das palavras. Ele ensinou-me a pensar por mim próprio, a ser exigente na minha escrita, a ter ética. Aprendi também dessa maneira, mas a ter ética naquilo que a gente faz e a sermos genuínos. E tinha uma cultura geral realmente muito engraçada, porque cada vez que nós apanhávamos referências muito dos americanos, porque nós somos muito. E eles chamavam-nos a atenção. Isto foi inspirado na cantora Todd. Vocês não têm que pensar pela cabeça dos outros, pensem pela vossa cabeça. Portanto, ele foi um mistério e tem razão, então, eu disse uma vez que nenhum de nós vai conseguir falar tudo sobre ele, porque é absolutamente impossível. Mas é daquelas pessoas que não se esquecem. Nós na nossa vida, no nosso percurso, apanhamos tantos professores, mas muitos deles, e até podem ser competentes, não estou a dizer que não, mas são aquelas pessoas vezes, não fazem mal, mas não acrescentam, fazem o seu dever e está feito. Depois há aquelas que a gente nunca mais esquece. E nunca mais esquece as palavras, e nunca mais esquece os conselhos, e nunca mais esquece a roupa. E fez-me sempre pensar muito, inclusivamente como padre. Não roubando o tema a quem direito, mas ele, quando estava nas nossas aulas, ele era o professor de português, mas era um pensador, era um humanista, e quando falava de religião, ele falava de uma maneira tão desassombrada que a gente ficava a olhar para ele. Ele chegou-nos a dizer que sim, que Jesus Cristo era Deus, mas era também homem, e era uma criança que tinha tido um pai, que tinha tido uma mãe, e que tinha tido cenas corriqueiras do dia-a-dia, e um padre dizer-nos aquilo, daquela maneira desprendida, era muito diferente. Portanto, há pessoas que nos marcam. Este professor marcou-me, como tenho a certeza que marcou muitos dos meus colegas, e portanto estou eternamente grata. Muito obrigada. Eu acho que o Sr. Presidente da Junta já teve coragem de me convidar e meter-me aqui no meio desses doutores. E eu aceitei. Também tem coragem da minha parte. Quando Sousa chegar aqui nos anos 60, tinha eu 7 anos de vida. Era do movimento da juventude da Ação Católica. Ora, com os 8 anos, aquele obriga-me a ir buscar há 60 e tal anos, recordar um passado que foi bom junto do povo de Sousa. Companheiro, comecei no teatro e mais à linha Falcão nos anos 60. A Angústia tinha sido representada no seminário. Ao teatro. Mas eu estava no teatro, a minha mãe sabia, o meu pai não sabia, porque se o meu pai soubesse, era o meu teatro. E foi a Angústia, foi a minha estreia, e gostei muito de representar. Depois vem a promessa. E não sei se o doutor Almo, não é doutor? É mais que isso. É mais que isso. As coisas não vão buscar o que sei, os jantares já connosco, tem os olhos. Portanto, vem a promessa e ele começa a escrever a promessa. Mas o Vasco tinha isso. A Lina vai representar este papel que eu vou escrever, porque sei que ela é capaz. O Luz da Cunha vai representar este, porque eu sei que ela é capaz. Mas aquele para todos, e a peça que foi toda baseada nas pessoas em que ele via e convidava para representar a peça. Portanto, acompanhei sempre um bocado com ele nisso.
E a promessa a nível de espetáculo, na altura, foi um sucesso também. Devam estar aí em caso todos os salões da ilha a representar. Isto para vos dizer, para começar a lidar, a estar com o Padre Coelho, conheceu o teatro. Quer dizer, momentos de igreja que havia na altura que a gente não fazia. Mas uma coisa que eu digo a vocês é isso. Desculpai tratar vocês por vocês. O Padre Coelho era um homem, primeiro foi homem, depois padre. E leva a sua maior preocupação não era para os painéis, nem para as Ave-Marias, nem para as missas. Era para as pessoas. Trazer as pessoas à igreja, com certeza, mas, acima de tudo, estava preocupado como se vivia nos anos 60. E a maior preocupação do Padre Coelho na altura era a guerra no ultramar. E ele ficava na paróquia de São Sebastião a dar um apoio às mães e ao pai dos soldados que partiam. O Padre Coelho é que recebe as notícias quando morre dos soldados de São Sebastião e é que vai dar a notícia à casa das pessoas. Portanto, o Padre Coelho era um homem padre, mas com uma preocupação sempre como é que as pessoas viviam, o que é que as pessoas precisavam, o que é que se precisava fazer em São Sebastião para isto andar para dia. O Padre Coelho é o primeiro dos primeiros, não sei se foi o primeiro, mas dos primeiros a juntar rapazes e raparigas, jovens, a fazer reuniões mistas. E pais naquela altura tiraram as raparigas para fora, que não queriam que as raparigas andassem juntadas nas reuniões. Portanto, foi sempre assim. Na altura dos anos 60, que as senhoras pegam e começam a usar calças, mas isto era um problema. Uma rapariga usar calças com os pais, mas isso era de gente maluca. E o Padre Coelho faz uma excursão ao Marte, com os grupos, acho que a menina se lembra, e a minha mulher também se lembra, e ele diz, vocês vão todas de calças. Vocês estão fazendo umas calças, hoje a rapariga na frente do passeio, porque os pais não deixavam de fazer Portanto, o Padre Coelho era uma pessoa que pensava no amanhã antes de chegar. Acompanhei, também 30 anos do Padre Coelho, mas eu falando do Padre Coelho assim, eu sei que há pessoas que tiveram contactos também com o Padre Coelho, talvez eu tive mais, porque ele era da paróquia e estávamos quase sempre juntos. Eu acho que o Padre Coelho faz nesta freguesia, na altura, não quer dizer que os padres depois dele também não tenham a preocupação de fazer coisas para a juventude, para os casais, para as viúvas, para toda esta gente que vive numa paróquia. É verdade. Para mim, foi um homem diferente, foi um padre diferente. Foi um padre que me deu uma formação de um homem da 4ª classe dos anos 50 e dá uma formação, não só a mim, era um grupo bastante alargado de pessoas, rapazes e raparigas. Ele faz, no passado, para os jovens dos anos 60, dá aulas. Sentávamos todos à volta e dava aulas. Para a gente saber onde é que parava ali e onde é que começava, onde era para começar. Ele preocupava-se com isso. E dava aulas de boas maneiras. Como é que sentávamos à mesa, como é que empregávamos o talher. Sabíamos, não havia talheres todos os dias na casa dos meus pais. Era uma preta, havia sempre. Mas garfo e faca, não. E ele sentava a gente e dava estas aulas à gente. Para fazer isto, é uma pessoa que se preocupava com a situação da altura das pessoas e dos jovens.
o Olho de Sousa, faz os encontros Shalom, em que o acompanhei à volta desta ilha em várias freguesias feitas, 20 tal de encontros que fiz com ele, e que, na altura, o seu bispo chama o Padre Coelho para ele explicar o que é que andava a fazer com os jovens nos encontros. E lá, então, quando vinha, eu contava isto à gente, e ele disse, e eu contei, então, eu só para ver que ele respondeu sobre isto. Ele disse o que fazia e que ia continuar a fazer, e só havia uma maneira, era ele suspender. Calar na minha calada. Foi uma pessoa que está nesta freguesia, um padre de paróquia, com os problemas que os seus padres têm nas paróquias, ele também os tinha, na altura mais difíceis, e acompanhei o que é que ele fez a esta juventude de São Sebastião. Trouxe. Depois tinha as igrejas cheias de gente nova. Hoje, temos pena que não temos as igrejas cheias de gente nova. E, portanto, eu vivi o Padre Coelho 30 e tal anos. E tudo isto que estou a dizer, que não estou a dizer muito baixinho, porque uma vida junto do Olho de Sousa, 30 e tal anos, aprende-se muita coisa que nós precisamos para a nossa vida toda. Ainda hoje, sou Luís da Cunha e ainda hoje tenho coisas que aprendi com o Olho de Sousa, que me servem, que me ajudam a mim e à minha família. E, portanto, mas com tudo isso, não era só todo um bom, não era santo, e nunca chegará a ser, para não fazer as homenagens que a gente quisesse, mas não chega lá. Também tinha, acho que era teimoso, era polémico, era político, mas cá mais para trás não se mostrava, a não ser com algum amigo, eu sabia a linha dele, porque ele me contava, e éramos homens amigos, mas também tivemos discussões. A maior discussão e a última, mas a maior discussão que eu tive com o Coelho de Sousa foi por comando uma instituição da freguesia de São Sebastião. E tivemos numa discussão muito tensa, que eu fiquei um pouco mais fora dele. E o homem preocupava-se, a minha mulher que eu via, e porque quer falar com ele, e a minha mulher dizia, fala tu com ele, e ele disse, eu não falo com ele. Padre Coelho, dos anos 90, adoece com uma doença bastante grave, que o levou à morte. E ele tinha uma irmã aqui na freguesia, e a gente estava abatidos, porque ele morre em setembro, e ele morre em setembro, de pouco anos. E ele, a irmã disse ao Luís, Manuel quer te ver, quer falar contigo, ele está no hospital e está bastante doente. E eu disse, tá, eu vou falar. Julguei-me no outro dia ao hospital, doente bastante, e ele disse-me sim, as lágrimas começaram a correr, porque a gente era homens amigos, tínhamos uma confiança respeitável, tínhamos, como eu já disse, os nossos amigos, essa história, por isso é normal. E os amigos que mantêm isso, que é sempre com a cabeça abaixo, acaba mal. Não acaba hoje, mas acaba amanhã. E ele disse, mal amigo, eu ia falar contigo, mas porque não me levanto mais daqui, e eu não queria tantos anos com os amigos, tanto que trabalhamos juntos, eu não queria, só sei, melhor, pronto. Ele disse, e
queria que tu me desculpasse. Ele disse, olha, eu aprendi com você. Não se pede desculpas e penitência. O Senhor disse não. O perdão, assim, ouvi dizer o Senhor que aprendi com você, quem dá é Deus. Com certeza que o Senhor dá a Deus e que também desculpe. Portanto, isto para dizer a vocês que a minha vida como homem de São Sebastião, eu fui nestes últimos dias, fui vestido sempre pela mão dele, sempre ao puxar, fui ministro ordenado da comunhão, fui leitor, fiz tudo nos movimentos da igreja, graças a Deus, todos eles me deram lições ótimas à minha vida. E, portanto, eu vou parar porque não vou contar tudo que passei com o Coelho Sousa, mas o Coelho Sousa foi um homem, um quadro que não merece que São Sebastião me esqueça. Esta homenagem dos 100 anos de seu nascimento é bem merecida e que estes agora, nesta junta de freguesia, estão interessados em fazer tudo do melhor a Coelho Sousa, que se transmite às novas gerações o que for para Coelho Sousa. Para Coelho Sousa continua vivo entre nós, porque deixou em São Sebastião um legado enorme a todas as pessoas e a todas as idades. E, portanto, uma amizade como eu tive com o Coelho Sousa não é fácil de esquecer. Não esquece, para connosco. E que ainda resta algumas pessoas que se lembrem bem do Coelho Sousa. E os testemunhos que aqui estão presentes não deixem morrer nisso e continuam a dar ao Padre Coelho Sousa, homem, e era mais social e cultural, respeitando sempre as coisas da Igreja, os movimentos, um grande orador, quem sou eu para falar disso. Nós temos muito os sebastianenses, e com certeza os que foram amigos deles, muito aprenderam, muitos são pessoas que não podem esquecer e recordam. Havia que o Senhor dizia no jornal que aprendemos com ele. Todos aprendemos uns com os outros. As pessoas até muito daquilo que sabia, daquilo que tinha e daquilo que gostava que as pessoas fossem. E para ele e aos seguintes que estão aqui, estão de parabéns em ter uma pessoa que me marcou e que há de continuar a marcar a freguesia da vida de São Sebastião. Por aquilo que ele deu, por aquilo que a gente recebemos e recebemos muito. Recordar Coelho Sousa é recordar um passado rico, de envolvimento. O 25 de Abril chegou, mas ele já tinha chegado antes do 25 de Abril. Ele é preso e lapide na Igreja Matriz. Lá tinha 2 ou 3 militares e quando o homem acaba a missa e vem para a sacristia, é levado e vai 2 ou 3 dias para o continente, depois vem e vem livre. Mas, meus amigos, por que isso? Porque o Padre Coelho sabe-se, o Padre Coelho contra a guerra do ultramar. Aliás, o Padre Coelho engajou todos a guerras do ultramar. E, portanto, isto para nos dizer igual, não nos queremos a mais. E foi um premiado de não tenho
conhecimento que vocês têm sobre o Padre Coelho, tenha conhecido, até como professor, não no letivo completo, mas assisti a aulas dele e tenho essa boa memória. E tenho a memória que também me foi transmitida por muitos colegas que foram alunos dele e que hoje ainda tenho muito essa referência e que frequentemente ainda me falam dele como quase como se eu tivesse vivo ainda. Entretanto, eu também tenho o que dizia o Dr. Dionísio, há nomes que se nos colam à pele. Eu não posso ter um nome mais colado à pele que o nome do meu pai, e inclusive é o mesmo que eu tenho, e isso cria às vezes nas pessoas, às vezes quase como uma expectativa de que eu serei mais satisfeito ou mais eloquente daquilo que sou na realidade. No entanto, eu fui convidado, e muito obrigado por isso, para estar aqui e não podia deixar uma cadeira vazia. E é com muita honra que o faço. E o que eu posso dizer foi nessa vertente dele, que é, obviamente, faz parte digamos, da diversidade cultural dele, não é? Que era uma pessoa que escrevia, que era ator, que era dramaturgo, que era poeta, e também tem uma vertente de artes plásticas e de pintores. E eu olhando, eu não posso olhar como tão bem obviamente, eu não sou um pintor, sou uma pessoa que gosta de desenhar e que o faz com alguma frequência. E quando vou, por exemplo, para o trabalho dele, em artes plásticas, não posso deixar de me pôr um bocadinho no lugar dele e imaginar o que é que ele poderá estar a pensar. E é curioso porque, embora os desenhos dele sejam, há bocadinho também me falava sobre se ele não seria hoje, então se poderia equivaler ao que é hoje um urban sketcher. Os urban sketchers são pessoas que usam piano e que os registram em cadernos, mas, por exemplo, os primeiros urban sketchers deste mundo foram os nossos passados da pré-história que nos deixaram o cotidiano marcado nas cavernas dos desenhos que nós conhecemos dessa época. Eles foram os primeiros. Quando se começou a desenhar em cadernos, começaram a aparecer cadernos. Os suportes são muito diferentes. O Padre Coelho deixou aquilo que é figurativo, que tanto resulta de uma observação direta, como resulta de um estar dentro da cabeça, e que, por exemplo, quando eu olho para a pintura dele, eu consigo perceber muito mais, além dos aspectos técnicos, por exemplo, a noção de perspectiva, a noção da luz e da sombra, as dimensões de proporções, que isso está tudo correto. Quem está bem tem um discernimento tão grande que permite fazer essas coisas com toda a coisa. Subjacente a aquele registro está muito mais que isso. Estão ambientes, estão atmosferas, estão até a vivência dele enquanto religioso, uma luz, há alguma divinidade, uma luz que está naquilo que ele deixou pintado. E nós conseguimos perceber isso. É algo que os quadros deles estão muito mais densos que aquilo que podia ser aparentemente superficial, ou podia ser um registro de um momento, são muito mais ricos porque está lá toda uma potência, uma humanidade muito grande, são tridimensionais nesse aspecto e transcendem o plano, é mais espiritual e essa luz está lá. Eu não posso dizer muito mais do que isso porque, infelizmente, não conheci. Lembro dele como referência, ele é uma referência para as pessoas da minha idade. Não há ninguém da minha idade que não o tenha como lembrança e como referência. Fico muito satisfeito também porque se façam estas homenagens, porque ele merece, como merecem as pessoas, e são estas iniciativas e estas atitudes que mantêm as pessoas vivas. E eu acho muito que ele está hoje vivo, está aqui connosco, e eu acho isso de extrema importância. Eu espero que isso se perpetue, que seja assim, que isso se consiga transmitir às gerações vindouras.
É o que eu vos posso dizer no momento, sim. Os dias são mais compridos, portanto ainda é boa tarde, apesar de já serem quase 10 horas. Não, já é noite. Não é ainda. Então, vou entardecer então. Sou o Padre Júlio, cumprimento cordialmente todas as pessoas, as autoridades também, e provavelmente junto aqui com o amigo, como é que se chama? O Emanuel. Sou talvez aquele de todo este painel, aquele que conviveu menos com o Padre Coelho de Sousa. Porque eu sou de outra geração, o Padre Coelho de Sousa foi há 100 anos, agora é 30 de setembro, e portanto morreu com 70 anos, há 15 dias praticamente fazer os 71, não é? E portanto eu sou de outra geração. Mas recordo-me de algumas coisas da infância. E vim de casaco, pelas mesmas razões ou pelas razões contrárias do irmão de Neto. O irmão de Neto sempre, nunca, apesar dos conselhos do Padre Coelho, nunca vestiu de casaco, andava sempre de calça de quem já anda, à sua vontade. Mas eu quis prestar uma homenagem ao homem que eu nunca vi sem casaco nem gravata. Prezado. Era um homem prezado. E estou a ver, até. Isso aqui, se fôssemos para chegar a todas as valências, a todas as artes que o Padre Coelho de Sousa conhecia, este painel ia ser muito maior, provavelmente. Se calhar falta toda a gente que há alguma coisa para dizer, talvez, porque era um homem do mundo, era um padre diferente da maior parte dos padres. A parte dos padres naquela altura usava batina ao cabeção, o clarinho, metia-se em coisas da igreja, recebia as pessoas das portas da igreja para dentro, as crianças vinham beijar-lhe a mão, mas o Padre Coelho de Sousa, e sobretudo também ali pelos testemunhos do Bispo, era sobretudo um padre muito presente. E São Sebastião ficou como referência moral dos anos 60, 70, conservadora, de lavradores, etc, etc. Foi profundamente marcada como homem, com a abertura que ele tinha culturalmente. São Sebastião enriqueceu, talvez tenha sido, não estarei a exagerar se disser que se não foi uma das personagens que mais influenciou e fez crescer esta vila de São Sebastião. Não há muitos mais. E o Padre Coelho dos 33, 34 anos que esteve aqui em São Sebastião, de 63 até 95, foi um homem que marcou profundamente esta terra. Estou a ver. A primeira memória que eu tenho do Padre Coelho tinha 4 anos. E eu, tanto quanto é confundi o Padre Coelho com o Padre Pimentel da Casa da Ribeira, que foi numa daquelas procissões tripartidas que se faz no recanto, as procissões de velas, começaram precisamente quando começou a Guerra Colonial, com as mães a virem descalças atrás da Virgem Maria da imagem da Senhora de Fátima, do Cabo da Praia, de Porto Martins e de Fonte Mostardo, a chegarem com tempo ao triângulo do recanto. Isto foi uma coisa que começou em 60, 61 e era sobretudo para rezar aquele canto lindíssimo que a miraculosa Rainha dos Céus faz com que a guerra se acabe na terra. As mães dos soldados cantavam isso a chorar em lágrimas. E minha mãe levou-nos, eram dos dois na altura, o João Paulo ainda era bebê, levou-nos isso em 73, se não me engano. Aí é uma procissão de velas. Eu lembro-me de chover, morrinhar, e da escola, padre, há uma coisa que ainda não se disse aqui, já se disse aqui, mas compete-me a mim, se calhar, aprofundar isso. Terá sido um dos melhores pregadores do século XX nos Açores, se não o maior. Era literalmente um homem da palavra. A palavra preferida do Ambão, da palavra amiga, da palavra escrita no jornalismo, da palavra escrita no teatro, da palavra escrita na poesia e também da palavra proclamada, como eu disse. E ele deu um sermão contra a guerra que me aterrorizou. Ele dizia como é que as bombas e as minas despedaçavam os soldados. Tinha acabado de chegar à Fonte Mostardo do Domingo
vítima de uma mina que chegou em pedaços. E, portanto, isso assustou-me e aquela gente ficou crivada com as palavras dele. Eu estou-me a recordar a nossa infância. Ele não sempre as melhores recordações do regresso na procissão assim, a gente a canteiro, a pensar nas bombas que seriam como fogo de artifício, mas que entravam chamas no coração das pessoas e matavam as pessoas. Eu sabia uma ideia de como é que eram as bombas e as minas. Mas o padre Coelho de Sousa depois foi apanhado pelo PIDE. Foi perseguido pelo PIDE. Ouvi-se falar disso mais tarde. E uma das razões foi exatamente o ser contra a guerra do ultramar. Frontalmente contra a guerra do ultramar. De resto, há uma série de... Ainda vou amassar-vos mais, já são 10 da noite. Há uma série de fatos anedóticos. Eu estou-me a lembrar dele com aquela coragem em fazer um retiro ao seminário de seminaristas. Éramos 40 e tal seminaristas. E ele dá uma pancada na mesa e diz: ó rapazes, não sejam tolos! Namorem! E a gente todos a rir. E o padre António respirou depois picotes, fez tudo na cadeira, mas era um homem que não tinha peixe, não tinha vergonha, tinha a coragem e tinha aquela emoção. Ele, quando falava, até se dizia anecdoticamente que ele não saía do homem quando me pusesse as mulheres todas a chorar. Dizia dele, mas era um homem, a presença dele, e o testemunho de São Luís para mim é impressionante, a presença dele na comunidade, o ser um pai e um irmão de caminho, isto ninguém tira a ele. Homem da palavra, homem também que enfrentava a autoridade, mesmo a autoridade eclesial. Falou do tempo de Dom Manuel Afonso de Carvalho, por causa da... mas eu também me lembro de algumas picardias que ele teve como super autoritário Dom Aurélio Granadas de Tezeira, que chegou ao ponto, e isto é verídico, porque eu ouvi falar, mas depois não sabia se isso era história de outros, mas um colega meu mais velho que eu contou-me que era seminarista que existia na igreja de São João Batista de Castelo. Está ele a pregar, não sei que festa é que era, e o Dom Aurélio estava sentado na cadeira presidencial, na cátedra. E me contaram, o padre Coelho aponta para a cátedra, onde está o bispo Dom Aurélio, e a olhar sempre para a frente, para a Assembleia, e diz: naquela cátedra já se sentaram muitas cabeças sem mitra e muitas mitras sem cabeça. O Aurélio parece que mexeu-se todo naquela cadeira, mas eu ando uma frontalidade também. Eu me lembro também de ele ter convidado. Eu era diácono, ainda não era padre, era diácono, e ele convidou-me para reger o grupo coral, para reger o grupo coral. A Sarolina e a Cristina lembram-se talvez eu era uma criança da altura, e foi um momento muito enriquecedor, porque tinha uma voz péssima, rouca, apesar de ter bom ouvido e ter sido reger também o grupo do seminário e ter tido notas razoavelmente boas em música, mas foi o único que acreditou que para cantar vim a São Sebastião durante até à festa, do princípio de setembro a janeiro. Foi essa altura que foi uma experiência magnífica. Tive a oportunidade aí de ter algumas conversas mais íntimas com o padre Coelho, saber que aquele homem, a extraordinária personalidade que foi aquele homem no jornalismo, na rádio, fez parte até da direção da Rádio Clube de Angra, mas sobretudo como jornalista da União. E concordo plenamente com o Armando Mendes, a União faz muita falta, até ao próprio Diário Solar, quando havia aqueles contraditórios, era muito mais interessante o jornalismo. A terceira, infelizmente, a União fechou. Eu não vou agora discutir as razões que levaram a fechar a União, mas o facto é que no 25 de Abril, e o Padre Coelho é um interregno em que o Padre Coelho não está na União, o Padre Coelho regressa a União em 76 para a diretora e diretores de junto também, foi chefe de redação dos anos 50 até aos anos 60, mas nos anos 70, na altura do 25 de Abril, o Padre António Rocha de São Miguel, que é o diretor da União. Se dá o 25 de Abril, quem está lá? Eu não sei o Reis, mais um Padre de bastante. Não, o António Rocha, eu peço desculpa então, deve ser um lado da minha parte, jogava com o Padre António Rocha na altura do 25 de Abril. E tanto antes como... Era administrador. António Rocha. Mas também escrevia materiais, não?
é porque há uns editoriais ali, antes e depois do 25 de Abril, que manifestam uma tendência da União muito mais para a democracia, para o fim da ditadura, do que do Diário Insular, naquela altura. A União era mais, entre aspas, de esquerda. Antes do Marcelo Reis e do Monte Lourenço, esteve lá com outra comunhão, juntamente com a Tricolor. E o que era nitidamente fascista. O Diário Insular, pelo teu canto de gesto, era o diretor. Eles são postos na rua antes do 25 de Abril. Ok. Obrigado por essa informação. E depois é que o passo depois vai outra vez. Em 76, e mantém a mesma linha. Sempre foi. Eu penso que, pronto, nessa altura ele já mantém a mesma linha que deu. Sim, sim. Porque aquilo era assim. As comissões dos jornais saíam todos com um carinho chamado visado para a Comissão de Censura. Sim, sim. E, portanto, nem tudo era verdade, porque eles não tinham paixão para ler aquilo. E, aliás, conhecia um amigo ao meio de mim, só se for o chefe que leia, os outros já sabiam ler. Aquilo era um bocado complicado. E na altura, quando o padre Carvalho lá, que também começa a criar, tinha-se acabado antes do 25 de Abril, do glacial, que era o suplemento cultural mais interessante que houve em todo o Jornal da União. E havia a página mulher, nos anos 60, que era uma revista. Sim, mas essa era um bocado, como é que tem de dizer? Essa era um bocado demasiado feminina para ser verdade. Agora, o glacial não. O glacial foi uma página que depois acabou por abranger gente da África, gente da Madeira, gente daqui, gente do continente, abrangeu ali. E é o Monsenhor Lourenço quem o põe a andar, o Carlos Pereira. E há uma carta famosíssima, porque quando. É sexta-feira eu vou dizer isso, mas quando o professor Lourenço e o Carlos Fariana já havia por trás dessa opinião do Monsenhor Lourenço, do São Mendes, a própria Comissão de Censura, que não entrava muito diretamente naquilo, mas que dizia que vai ser melhor acabar com isso. Mas era assim um bocado revolucionário, talvez. Eu não sei se o Carlos Fariana manda uma carta para a União a dizer que o glacial que acabou, por causa da censura interna, e o Monsenhor Lourenço responde também publicamente, que um jornal como a União, que se pretende que seja católico, não pode fugir da censura interna. E acrescenta uma frase que é terrível, que é à qual nunca aludi. A dita censura interna. Portanto, aqui estava tudo cozinhado. Depois nós tivemos ali até 76, e na altura aquilo também começa a fazer parte. A respeito da ciência de tempo do Padre Pedro de Sousa, a gralha mais famosa do jornalismo é a Soriana. A União nos anos 60, o Manuel Afonso de Carvalho vai a São Miguel e sai, a União na altura era um vespertino, e sai a notícia da saída em manchete, a notícia da saída. Carvalho sem ver. A Liga Trabalhadores da União, a nível linotista, distribuía o jornal. E às tantas mandaram-nos a dizer receber o jornal depois. Mas há quem tenha esse jornal no agrário. Foram meses que bateram numa porta e pediu à senhora para podíamos dar o jornal, dar o jornal, coisa. Então, mas eu já peguei a assinatura, mas a senhora leia a primeira página. E a senhora foi ler a primeira página
Pronto, obrigado ao governo. Mas eu terminava só com uma ideia de que São Sebastião. Pronto, isso é uma homenagem, espero que se faça, talvez a 30 de setembro, não sei. Dou os parabéns à Junta de Freguesia por esta iniciativa, nesta Semana Cultural, nesta Semana Cultural de São Sebastião, por esta iniciativa de homenagear com este painel o Padre Coelho de Sousa, e ter um bocadinho de pena de não ter mais gente aqui, realmente. Não estou a apontar o dedo a São Sebastião, mas isto é o karma dos nossos dias, quer dizer, as pessoas já não saem. Antigamente levavam-se caminhantes da carreira para o Teatro Ingrense, havia uma peça de teatro, hoje a gente vê a peça de teatro no telemóvel. Eu vou dizer o mesmo que isto é complicado da sociedade. Os melhores São Sebastião estão aqui. Já devemos estar a acabar, mas só dizer isto, e sem tirar nada a ninguém. Mas o Padre Coelho de Sousa era, evidentemente, a Vila de São Sebastião, mas era muito mais do que isso. Era da Angra, era da ilha, era da região, era uma referência. Era um homem renascentista de nosso tempo. Só falta as ciências exatas. E para vos dizer. Tinha uma outra ilha que não se falou. Ele tinha um grande contacto com as comunidades indígenas. Portanto, este homem, e dizer-vos que ele marcou várias gerações e de gente que de toda a ilha. Portanto, nunca será esquecido, não só porque marcou imensa gente, mas porque tem obra e a obra permanece para além do homem. Eu queria só contar mais. Também tem pena do Daniel, que fui dos chefes de redação, graças a Deus não há último, mas... Eu queria só contar mais um dos últimos fatos que aconteceu pouco tempo antes do Padre Coelho morrer. Eu fui convidado pelo Padre Carlos de Porto Judeu, que era aquele padre foi sempre velho. Acho que já nasceu velho. A gente dizia, o Padre Carlos já tinha nascido velho. Mas o Padre Carlos já estava velhinho, muito doente e muito esquecido. E eu chego lá, era para pregar uma festa que era só uma pregação, já não sei o que era, não sei, não era nas festas, era uma coisa outra. E chego lá, tinha 4 padres. Tinha o Padre Carlos de Porto Judeu, tinha o Padre Mateus da Feteira, tinha eu e tinha o Padre Coelho. E o Padre Carlos na maior, o Padre Mateus começou a falar. Mas o que é que faz 4 padres aqui? O Padre Carlos tinha convidado 3 padres para fazer o mesmo cerimónio. O Padre Mateus, Carlos! O Padre Mateus era um homem bom, pá, mas dava-lhe umas regras e dizia: Carlos, vá! Salva-se para a porta fora, chateadíssimo. O Carlos ficou assim, o Padre Carlos ficou assim, um bocado espantado, sem perceber o que é que estava a passar. O Padre depois vai a calma e diz assim: o Padre Júlio, que é o mais novo, é que vai pregar o sermão. E ele ficou ali, acolitou à missa, já 2 anos antes de morrer, acolitou à missa, esteve sempre ali ao meu lado, apesar de ter o seu sermão preparado, mas ficou sempre assim. Era um homem que sabia fazer o seu lugar. Eu sabia que o moderador era uma coisa perfeitamente dispensável. Tinha muito pessoas, é assim que se pode falar do Coelho de Sousa. Eu tinha 2 problemas aqui porque não completam um pouco este retrato, porque o Coelho de Sousa, para além dessas capacidades todas, era um poeta que vivia interiormente um tormento de que só nós podemos imaginar talvez a sua origem, mas ele traduzia isso em palavras, e nas palavras mais corretas que são possíveis. Eu tinha desistido dessa ideia, tens razão a olhar para o olho, não sei, são 10 e 4, mas são 2 soneiros.
que talvez completem nas palavras do Coelho de Sousa muito do que aqui foi dito. Eu já tinha desistido, mas pronto, vocês acharem que é excessivo. Digam-me, olha, cala-te nisso. Melhor é calar, mesmo que esteja dizendo palavras de Coelho de Sousa. Mas eu trazia aqui duas facetas diferentes em três sonetos. O primeiro deles, há sempre uma manhã. Não sei porque esperei e ainda espero. A sorte que não chega e eu não mereço. Será que sou assim tão vil e mísero que não alcançarei o que vos peço? Não desisto, começo e recomeço. A súplica confiante em que me esmero, embora conte sempre com tropeço que me confunde e tenta o desespero. Eu sei que não faltais ao compromisso de estar atento ao pranto, e é por isso que choro arrependido e fico à espera da sorte no sorrir aliciante e pura. Há sempre uma manhã na noite escura. Depois do inverno vem a primavera. São Sebastião, 28 de 9 de 93. Eu sei que essas palmas são a Coelho de Sousa, por isso é que eu continuo com outro soneto que segue na página a esse, mas não tem título. Parece que estou só, porque ninguém me bate à porta e me procura a suplicar a esmola da ternura que devo partilhar. Pois é um bem que não se pode ter, e com desdém legal a quem padeça a desventura de mendigar amor sem ter alguém a abrir a porta amiga da ventura. Senti bater à porta. Quem será que bate assim aflito ao Deus dará? Grito, vou já! Sou eu, um teu amigo, a suplicar o pão da tua mesa e porneitar. Bem-vindo sejas à minha porta nesta rua, entra, a casa é tua. Mas vou acabar com outra faceta. O Coelho de Sousa fez poesia e fez prosa sobre todos os temas tradicionais da terceira, da vida açoriana, mas nunca, não lhe encontro nada sobre touradas, a não ser esta tourada à corda que ele publicado no tal Jornal da Bira, na sua página da Comunidade Sebastianense, que diz, foi escrito nos Estouros da Fonte, quando o Cavaco Silva, primeiro-ministro, visitou São Sebastião nas festas de Santana de 90, Coelho de Sousa. E então, ouçamos para variar aquela alma atormentada que nos surgiu nesses dois poemas, ouçamos para variar a única tourada à corda que o Coelho de Sousa escreveu. Inventam, quando queiram a terceira, para levar o povo que é festeiro, que não encontrarão igual maneira de o divertir na rua ou no terreiro, senão correndo à corda e pelejeiro, um touro puro e vivo do Parreira, do Alvim e do Gaspar, ou outro ganadeiro. Na lista preferente e mais certeiro, até pelos touros há rixas e partidos, mais caros e acesos ou renhidos, que lutas partidárias como a dá. Tourada à corda é, sempre será, a festa número 1 do terceirense, e surja
ninguém vence. Do homem Manuel Coelho de Sousa, e não posso deixar de fazer uns agradecimentos muito rápidos, e depois ainda vou pedir ao professor Aldo para dizer alguma coisa. Mas assim, primeiro, um agradecimento muito grande à Casa do Povo da Vila de São Sebastião, que disponibilizou este espaço, e isso é obviamente essencial, e o espaço é bastante bonito. Um agradecimento, e eu vou sair da frente, vocês me chamam falta de educação, e eu sou baixinho, mas atrás das cadeiras eu até me sabe. É um grande agradecimento a este painel de conversistas que tivemos aqui no Povo Coelho de Sousa, que eu acho que mostrou bem, talvez não tudo, mas muito, do que ele era. E isso é muito bom para todos nós, para a ilha, para a região, mas obviamente muito especialmente para a nossa Vila de São Sebastião. Obrigado ao Parlamento, obrigado ao Aldo de Oliveira, obrigado à Sandra Garcia, obrigado ao Dionísio Sousa, Dionísio, graças ao Padre obrigado ao amigo, obrigado ao Manuel Félix, e só aqui eu ponho o título, porque sabe-se lá o que é o amanhã para mim. Obrigado, Padre João. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Hoje foi lançado, graças ao núcleo filatélico de Angra do Linguismo, um postal, foi a nosso pedido, mas muito graças à ação deles, que são absolutamente brilhantes, um postal alusivo ao centenário do nascimento do Padre Coelho. Também um selo alusivo à mesma data, e foi criado um carimbo especificamente para este lançamento. Esse carimbo foi usado em 200 postais, 100 estão na posse do núcleo filatélico, o resto está na posse da Junta de Freguesia. Foi só usado, hoje não será usado mais, já está guardado em Museu dos CTT, ou a caminho do Baco, foi hoje a cerimónia. Portanto, esses postais que nós pomos são, além de uma justa homenagem e de uma pequena maneira de perpetuar o nome do Padre Coelho, são também uma peça de coleção, porque são os únicos que terão este carimbo. Estão, obviamente, vamos dar um acadamento do nosso painel e um acadamento das pessoas que estiveram hoje aqui presentes e que agradecemos imenso a vossa presença, tal como o Léo diz, interessa estar os bons. Muito obrigado a todos. E agora o professor venha aqui, Sr. Presidente, que fica sempre. Na posição de quem vem assistir, não propriamente na posição de quem vai discursar, mas agradeço ao Sr. Presidente da Junta a oportunidade de me dar e quero agradecer a ele e à Junta de Freguesia e às instituições da Freguesia e aqui aos participantes aqui neste painel esta memória que trouxeram do Padre Coelho de Sousa. Eu também tenho a minha memória dele, fui aluno dele no estudante do liceu e foi de facto um daqueles professores influentes. E eu faço minhas as palavras da Sandra há pouco, porque de facto há muitas pessoas que passam por nós, são centenas, e depois às vezes é um grande esforço para nos lembrarmos da maior parte, mas há alguns cuja memória permanece e foi o caso. Portanto, esta é uma justíssima homenagem que aqui se presta e é uma memória que mesmo de um outro ponto de vista, do ponto de vista da preservação da obra que ele publicou, e foi feita uma memória que agora deve também ser aprofundada e é um trabalho que eu sei que o Dionísio tem feito com muito esforço de se juntar a esta obra, de se ir publicando, porque na verdade quando nós publicamos uma obra damos perenidade, não vai ficar nas bibliotecas, da mesma maneira como nós hoje vamos à biblioteca e lemos obras às vezes com séculos, às vezes com milénios, pois a forma mais segura de nós darmos perenidade ao pensamento de alguém é de facto publicar. E ele tem uma obra imensa, mas muito dispersa, que bem merece o trabalho de se juntar e de se transformar em algo mais tangível e algo que possa ter uma perenidade maior. E esse é um trabalho que
Primeiro-Ministro tem vindo a fazer e que é preciso ser feito. E eu termino agradecendo à Junta de Freguesia, de facto, esta lembrança, esta iniciativa de ter feito ter organizado este painel, mas também o lançamento do selo e, enfim, ter trazido para a Ribalta uma memória que não se pode perder. Muito obrigado.